Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio do ImpactaCast. Hoje o nosso tema, remanescentes em Cristo Jesus. Remanescentes, resistência. Do quê? Talvez de um tempo que se perdeu, talvez de uma promessa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique com a gente até às 13 horas, com certeza vai ser um tema muito bom, muito proveitoso. Eu tenho a certeza que a palavra de Deus, não a nossa palavra, mas a palavra de Deus vai edificar a tua vida. Paz do Senhor, Moisés. Paz do Senhor, bom dia. Certamente um tema maravilhoso. Inclusive tem um diálogo interessante com o que a gente falou na Escola Bíblica Dominical. Então, certamente em tempos tão difíceis, em tempos em que, infelizmente, o Evangelho acaba não sendo pregado da maneira como deveria, é sempre importante termos aí os remanescentes, aqueles que estão aí guardando a verdadeira palavra de Deus. Com certeza. Você quiser participar com a gente, temos o nosso número, que é o 559-9624-7578. Esse é o WhatsApp ao vivo aqui, você consegue entrar com a gente mandando sua mensagem, a sua participação pelo Facebook aí, página do Projeto Impactar Vidas, e também a de Palma, e também aí pelo nosso canal no YouTube, que entra todos os dias ao meio-dia, como esse que você certamente, se está pelo YouTube, está vendo. Então, todos os domingos, né, ao meio-dia. Se você não é inscrito, se inscreva, meu irmão, para receber os nossos conteúdos, e com certeza vai ser uma bênção. Eu quero orar agora e também, junto com você, nos aproximarmos mais de Deus em oração e adoração. Pai amado, no nome de Jesus, estamos diante do Senhor. Agradecemos por este momento, Senhor, de adoração, de louvor, e também de podermos falar da Tua palavra que alimenta as nossas vidas. A Tua palavra que nos ajuda, nos dá força para avançar, e também faz-nos sermos os remanescentes, sermos a resistência nesse tempo, Jesus, onde tantas coisas se perderam. E principalmente, meu Pai, a Tua presença, ela que faz mover-se os céus, que faz mover-se a Tua mão, e quando ela se apresenta diante de nós, tudo muda, tudo fica diferente. É sobre esse assunto que nós queremos falar. Nos abençoa, nos ilumina, nos ajuda, nos dando discernimento pelo Teu Espírito Santo, e a cada ouvinte abençoa no nome de Jesus. É o nosso pedido, é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, vamos seguindo aqui. Hoje, um domingo lindo, abençoado, diretamente do Estúdio 7, poder falar desse tema aí que é de produção da irmã Janete, né? Remanescentes em Cristo Jesus. E a gente já tem aí lá em Lucas, né, Moisés? Primeiro Isso daí, palavra. Lá em Lucas capítulo 1, 11, versículo 33. Ninguém acendendo uma candeia a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A ideia aqui é bem simples, ele está usando elementos da época. Jesus ele fala isso aqui em Lucas, fala em Mateus também, no Sermão da Montanha. Mas a ideia é da luz, então não faz sentido você entrar numa sala e a luz está escondida num canto. Como é que você vai acender o ambiente? Então, atualizando para o dia de hoje, você precisa botar a luz lá no teto. A luz tem que ficar num lugar que todo mundo veja, para você apertar o botão e ela clarear. Agora, se a luz estiver suja, estiver com problema, tiver uma aparência ruim, ela necessariamente vai aparecer, não tem jeito. Então, o texto diz sobre isso, e pensando com o tema dos remanescentes, obviamente, aqueles que ainda permanecem, eles vão acabar aparecendo, não tem como. A gente estava falando lá na Escola Bíblica Dominical hoje sobre o profeta Jeremias, que é um momento ali que o Jeremias está profetizando que tudo vai cair, que infelizmente se o povo de Judá não se arrepender dos seus pecados, a forma como as coisas vão acontecer vão ser muito pior. A sentença de Jeremias é clara, não importa o que vocês façam, a sentença é clara, vai cair Jerusalém. Só que pode ser um pouco mais, pode amenizar um pouco as coisas. Não precisava ter sido com tanta violência, mas o povo infelizmente não ouviu a voz de Deus e preferiu seguir as suas próprias vontades. É que quando a gente fala de idolatria no Antigo Testamento, a gente está falando de algo que pode acontecer hoje também. Às vezes a gente fala de idolatria e se sente super distante, mas não. A idolatria, você busca um Deus porque você quer alguma coisa que o Deus pode te dar. Então hoje, quando eu confio no dinheiro e não confio em Deus, eu estou idolatrando dinheiro. Quando eu confio no meu cônjuge apenas e como se ele fosse resolver todos os dilemas da minha vida, todos os meus dilemas existenciais, eu estou esquecendo de Deus. E qualquer outra pessoa, né, ninguém tem essa habilidade, ou nada no mundo tem essa habilidade de preencher esse vazio, esse problema, a não ser o nosso Deus.
E quando nós, como arautos do Senhor, proclamamos o Evangelho nesse contexto, a gente não vai ficar escondido, como o próprio versículo deixa bem claro. A gente vai eventualmente aparecer. E precisamos estar com as nossas vestes limpas, estarmos preparados, porque como o texto fala, né, a luz vai estar lá iluminando. E aí você vai estar com a sua veste suja, com algum problema, eventualmente isso vai acontecer, vai aparecer. Então é importante a gente pensar que como verdadeiramente nesses últimos dias, né, a gente agir como aqueles que verdadeiramente vão pregar, né, o verdadeiro evangelho, que é um confronto. O evangelho verdadeiro não adianta, ele não é uma mensagem, por mais que ele conforta a gente, o Espírito Santo é um consolador, existem as notícias ruins que vêm antes do evangelho. O evangelho, boas notícias, né, boa nova. E existem as notícias ruins, né, que vem antes. Para eu trazer notícia boa, tem a ruim primeiro, que é que a humanidade está indo para o inferno. A humanidade está a largos passos, infelizmente, longe da presença de Deus. É interessante, né, Moisés? E também você que ouve, como que Deus sempre avisa em todos os tempos. Tudo que a gente tem visto não é por acaso que está acontecendo. Antes de tudo, antes disso acontecer, se você pensar alguns anos atrás, né, tava tudo bem, tudo tranquilo. Hoje você vê as coisas acontecerem assim de maneira tão intensa, tão acentuada, mas a palavra já falava sobre isso. A palavra falava sobre fenômenos da natureza, a palavra falava sobre desastres, sobre doenças, sobre o amor de muitos se esfriando. E hoje isso não é mais somente, por exemplo, assim, algo que a gente lê na Bíblia. Isso já é muito real diante de nós. E quando a gente para refletir e pensar, Deus sempre avisa. E se você parar para ver, aonde será que isso tudo vai parar? Você já parou para pensar? Quando a gente começa a ver doenças se espalhando, pandemias, né, terremotos, catástrofes, coisas tão ruins se espalhando, aonde será que isso tudo vai parar? Certamente é o tempo do fim que nós vivemos, é um momento de reflexão, é um momento de nós nos tornarmos, se você talvez não se torne um remanescente, se torne aquele que vai, como essa candeia aqui, ó, que acesa, né, você ilumine o ambiente onde você está. A palavra vai dizer que aquele que é sujo, impuro, que se suje ainda mais, mas aquele que é puro, purificado, limpo, que se limpe ainda mais. Então a gente precisa ter esses discernimentos da palavra de Deus, que não é momento de ficar desapercebido, é momento de se santificar ainda mais. Claro, se você quiser ser salvo em Jesus Cristo, se você quer receber esse Salvador na sua vida. Hoje a gente fala aqui para muitas pessoas por meio da rwpalma.com, por meio do YouTube, aonde chegam os nossos conteúdos. E essa é uma palavra que a gente tem levado, uma palavra de arrependimento, uma palavra de alerta, onde as pessoas precisam sim, cada vez mais, se achegar a esse Deus, se achegar a esse Salvador, porque tantas correm de um lado para o outro, muitas das vezes sem paz, muitas das vezes tendo condição, mas não tendo paz, muitas das vezes correndo atrás das coisas desse mundo, mas não tendo aquilo que realmente importa, que é a garantia da salvação, a vida eterna, aquilo que o dinheiro não pode comprar. É uma frase isso muito interessante, eu tenho ouvido às vezes alguma expressão, né, que a gente tem que ser feliz daquilo que o dinheiro não pode comprar. A vida, né, a felicidade, a alegria, Amém. O gozo, a paz, a esperança, isso são coisas que o dinheiro, a fortuna, nada nesse mundo vai comprar. E Deus, ele pode preencher. Deus tem ali o tamanho perfeito daquilo que nós precisamos no nosso coração, daquele vazio, daquele buraco que o ser humano tem dentro do seu ser, do seu interior. Deus, ele vem e preenche, o seu Espírito Santo, ele vem e preenche. Então seja um remanescente, Amém. Seja aquele que queira iluminar, aquele que queira acender a chama novamente e crer que o mesmo tempo que viveram os apóstolos, viveu a igreja primitiva, nós também podemos viver hoje. É só precisamos nos humilhar diante do Senhor, nos colocar diante dele, em oração, em jejum, em busca. Isso vai ser difícil, talvez no início, talvez pode ser que sim, mas a recompensa com certeza vai valer a pena. E hoje é um convite, que por meio deste programa Deus fala por meio das nossas vidas, te convida, venha ser um remanescente, aceite ele como seu único e suficiente Salvador. A palavra de arrependimento, de salvação, a gente nunca pode, né, Moisés, deixar de anunciar, ainda mais nesse tempo, né? É um tempo difícil, como o Marcelo colocou muito bem, muitos sinais, muitas coisas. Não só o sinal das catástrofes naturais e tantas outras coisas que acontecem, mas até mesmo dentro do reino de Deus. A gente vê, infelizmente, um evangelho diferente sendo anunciado na rede social, um evangelho que amassa muito ego ali, né? Deixa
deixa o ego bem tranquilinho ali, né? Faz o carinho. A gente até comentou sobre isso, né, BD também hoje lá com a juventude, né? Como às vezes é quase que você chega pro pecador ali, só abraça ele, beija, né? Claro que é importante também, mas tem que explicar para ele que ele é pecador, né? Por mais que seja importante tratá-lo com carinho, tem que explicar que essa circunstância que a humanidade está, ela não é boa. E muitas vezes a mensagem do evangelho, quando ela não faz isso, ela deixa nessa situação muito complicada. E como eu falei, sermos remanescentes é justamente a gente trazer ainda essa mensagem do evangelho que não é viral, né? Você não vai ver um vídeo com às vezes 1 milhão de visualizações na internet falando que a humanidade está morta em delitos e pecados. É muito difícil, porque é uma mensagem dura, mas é a realidade, né? O ser humano sem Deus, ele é isso. E temos que ter compaixão desse próximo, que não tem Deus ainda no seu coração, que não sabe ainda direito esse discernimento para entender as coisas de Deus, que não consegue compreender a mensagem. Temos que ter carinho com essas almas também, que são carentes da graça de Deus. E como remanescentes nesses últimos dias, possamos verdadeiramente trazer essa verdadeira palavra, né, e mostrar que o caminho ainda é Jesus, né? O caminho é Jesus Cristo e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então precisamos depender mais de Deus. O problema é que às vezes a gente vai deixando Deus como última opção, né? Parece que eu só vou buscar a Deus quando tudo deu errado, mas Deus deveria estar presente desde o início de tudo que nós fizermos, porque nós dependemos dele. Jesus, ele deixa muito claro: sem mim nada podeis fazer. Ele não está exagerando, ele não está falando uma linguagem figurada, e ele está deixando bem claro que nós, pelo nosso próprio mérito e esforço, não vamos conseguir sem ele. Então precisamos, como bom remanescente de Cristo, se sujeitar à presença de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, Tiago lhe dá aqui o segredo de ouro para nós resistirmos ao Satanás. Aqui vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, precisamos resistir nesses últimos dias. É muita coisa. Eu até vi um vídeo que fala que tem uma nova epidemia surgindo no mundo, né? Mas não é uma epidemia como a gente viu da Covid-19 ou de outras doenças que a gente vê por aí. A epidemia do uso indiscriminado e absurdo do telefone celular. Infelizmente, a gente está vendo as pessoas às vezes eu tô dirigindo ali, o camarada tá andando na rua com o telefone, gente. Ele tá andando ali, mexendo no telefone, é uma coisa assim inacreditável. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Está sendo um uso muito indiscriminado, viciante, e que está deixando as pessoas alheias a comunicações reais, a conversas reais, e principalmente alheio ao mundo espiritual, né? Até vi uma mensagem um tempo atrás, né? O Instagram e os vídeos que você vê eventualmente, né, são a serpente lá do Jardim do Éden chamando Eva para comer o fruto, porque infelizmente aparece muita coisa ruim. Tem que ser usado tudo com muita sabedoria, com muita prudência. E nós, como remanescentes de Cristo, temos que alertar. A rede social, por mais que ela tenha muitas coisas boas, podemos anunciar Jesus, podemos falar do seu amor, devemos usar, não acho que seja um extremo, seja errado utilizá-las, mas é tudo com moderação. Se a gente não usar isso com moderação, a gente vai se afastar da presença de Deus. E é aquilo, é um tempo mau. E o que o diabo mais quer é deixar a gente aéreo, né? Deixar a gente... O texto é bem claro aqui: sujeitai-vos a Deus, né? A gente reconhecer a soberania de Deus e se submeter, que é uma palavra hoje que muitas pessoas nem gostam de ouvir. É se submeter. A vontade de Deus é soberana sobre a minha e a sua vida. Eu me submeto à vontade dele, e com base nessa submissão vou ter força suficiente para resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim. Isso aí que tu falou, mas é muito interessante. Eu também estava vendo um neurocientista, acho que falar a respeito da semana do impacto disso nas crianças, né? Está destruindo as mentes. E se você vê, claro que a gente não pode espiritualizar tudo, mas também a gente não pode ser cego. A gente vê hoje que as redes sociais, o celular, é um meio que o próprio diabo está usando para fisgar as pessoas. Como Moisés falou, claro, aparecem muitas coisas ilícitas ali. Mas também eu vejo, Moisés, que não só essa questão, a questão dela ser, entre aspas, inofensiva, porque é fácil você pegar o celular, abrir e ficar olhando as coisas rolando ali. E na verdade esse rolar é algo que já é propício para isso. Isso está tomando o seu tempo precioso. E eu falo que hoje e em outro tempo também,
uma das coisas mais preciosas, hoje muito mais, né? Porque cada vez as coisas mais corridas, mas uma das coisas mais preciosas que a gente não consegue comprar é o nosso tempo. E você tá deixando que essas coisas fúteis, que muitas das vezes você vai ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas, essas coisas fúteis que você não vai aprender nada, levar o seu tempo, que é algo precioso, que não tem preço, levar ele assim, ó, em um momento talvez que você pudesse estar lendo a palavra, que você talvez pudesse estar ali parado, pensando, meditando na palavra, orando, buscando a Deus, descansando até mesmo. Quantas pessoas que estão cansadas hoje, mas o tempinho que ela tem ali, 1 hora, meia hora, um intervalo, ela não está usando para dormir, para descansar, para sentar e descansar, ela está usando para ficar nas redes sociais. Então essa é uma arma que o inimigo das nossas vidas tem usado muito, ele tem se aproveitado dessas tecnologias. Eu vi, Moisés, esses dias um pastor falar que Deus tinha dado uma revelação, um discernimento para ele por meio de um sonho, que o celular, isso é uma arma de encantamento que o inimigo tinha colocado diante das pessoas. E de fato deixa encantado mesmo. Deixa. E se a gente não vigiar, irmãos, você que nos ouve, a gente cai. A gente trabalha com rede social, sabe como funciona. Então sabe que são coisas que se você não vigiar, você que talvez tivesse o desejo no coração de ser remanescente, de permanecer na palavra de Deus, de buscar esse novo tempo para essa geração, você vai ser levado para esses encantamentos, levado para essas coisas aí que vão, ao invés de te aproximar de Deus, só te afastar dele, te afastar da presença. E aí a gente vê que, infelizmente, acontece o que está acontecendo. Pessoas fracas, uma geração sem esperança, uma geração triste, deprimida, depressiva, ansiosa, tantas coisas. Deus nunca quis isso para o ser humano, nunca. Muitas pessoas estão doentes, né, e dizem assim, mas talvez isso seja vontade de Deus para me educar. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Talvez se você ouviu isso é uma mentira, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus bondoso e a sua vontade é boa, perfeita, agradável. E ele vai dizer também na sua palavra que se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Então isso é uma mentira se você ouviu isso. Não acredite. Deus nunca quis o mal. Deus nunca quis o inferno. Deus nunca quis as doenças para o homem. Isso é nós que muitas vezes abrimos as portas, buscamos isso. Então se você quer um novo de Deus, se você quer ser um remanescente, pare, regresse, talvez aonde você caiu, revise a sua vida, examine. E você vai conseguir viver o melhor, o extraordinário de Deus para você. Amém. Mas isso é profundo. Essa questão que a gente vive hoje, tem que tomar muito cuidado. Tem que vigiar bastante. A rede social é montada para te deixar viciado, gente. O propósito é esse mesmo. Quando você... É igual caça-níquel, que você vai apertar ali, vai girar as coisas. É feito justamente para você estar sempre apertando e aparecendo coisas novas. Quando você atualiza ali a aba do aplicativo, também é a mesma coisa. Então você tem que quebrar o ciclo. Você identificou o ciclo aí que causa esses problemas, você quebra ele buscando atividades que, olha só, um dos maiores remédios contra o vício em rede social é a leitura. E a leitura bíblica é um remédio poderosíssimo para isso. Você se aproximar, quer ser remanescente de Deus, vai ler sua Bíblia. Vai pegar a tua Bíblia e vai ler ela. É importantíssimo a gente ter esse contato com as escrituras que infelizmente vem se perdendo. Infelizmente muitas pessoas não têm mais aquele carinho de sentar, ler a Bíblia, né, com calma. É importante a gente ter um pouco de calma hoje também. É tudo qualidade, muito corrido. Né? Leitura de qualidade. Isso, qualidade de vida, uma leitura de qualidade. Você parar ali e ler com calma. Porque infelizmente, como eu disse, é tudo muito corrido, é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. Eu vi uma comparação com o passado, por exemplo. Quando eu era adolescente ali, para você fazer um trabalho na escola, você tinha que pesquisar ali na biblioteca, uma enciclopédia. Você tinha todo um trabalho muito grande para fazer. E você se esforçava para aquilo ali. Hoje o camarada só acerta ali na inteligência artificial. Esse bobear já vem tudo pronto. E tá deixando as pessoas cada vez mais burras, infelizmente. Então lute contra a burrice. Vai lá, vai ler sua Bíblia. E lendo mais um texto, eu vou ler agora de Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é para a glória de Deus. O verdadeiro remanescente em Cristo Jesus, ele glorifica o nome de Cristo. Ele não glorifica o seu próprio nome. Então a gente vai sempre glorificar o nome de Jesus. Então, se você vê alguém proclamando o evangelho de Jesus e falando só de si mesmo,
só do que ela fez, só dos títulos que ela tem. Na verdade, essa pessoa está proclamando a si mesma e não o evangelho. Nós não somos nada, nós não somos absolutamente nada. A gente faz porque a gente ama Jesus. Até existe aquela falsa modéstia do camarada que você fala, pô, parabéns, ele fala, não sou tão bom assim, não sei o que. Isso é um pouco perigoso também, porque é meio que uma falsa humildade, porque o humilde verdadeiro, ele vai sempre atribuir para Deus, e o elogio, quando vem, é uma surpresa para ele. Elogio, ele fala, glória a Deus, né? Foi Deus aí que nos deu condição de fazer, e não vai negar, né? O falso modesto, geralmente ele nega assim, mas por dentro ele que tá grandão. Então, tem que vigiar com essas coisas. O verdadeiro cristão, ele não faz esse tipo de coisa. Ele verdadeiramente, ele vai colocar Cristo sempre no centro. Cristo é o seu objetivo de vida. Agradar a Cristo é o que mais importa para ele. Se render a Cristo é o que mais importa. Glorificar o nome de Jesus é a sua meta. E a gente às vezes deixa isso cair no esquecimento. Porque vai avançando na vida cristã, vai crescendo, vai vendo várias coisas. E vai esquecendo do mais importante, que era lá no começo, né? O crente novo convertido é bem assim, ele vai sempre se preocupar em agradar a Jesus, ele vai querer fazer tudo o que ele puder, e até às vezes se sobrecarrega muito na igreja, porque ele quer, como ele foi salvo, e ele, num período bem curto de tempo, ele está experimentando ainda essas bênçãos da salvação no primeiro momento, ele vai querer ali fazer o máximo possível para agradecer, para ficar maravilhado, né? E ao longo do tempo isso se perde, porém, não podemos deixar isso se perder. É sempre um privilégio estar agradando a Deus. E é pra Ele, tudo é pra Ele, o nome dele ser glorificado, o nome dele ser exaltado, não o nosso nome, o nome dele tem que ser exaltado em nossas vidas. Amém. Que nem disse João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. Ele que foi um homem, vamos dizer assim, que quebrou o ciclo também. Que quando a gente vai ver a história de Israel, o João é o primeiro que começa a questão do batismo em águas, né? E o próprio Cristo, ele vai para ser batizado por João, né? E João reconhece a autoridade de Jesus e ele se humilha diante do Senhor, né? Que não é digno, mas o próprio Cristo dá esse momento a ele, o momento de ele ser batizado. Mas João, ele vai declarar assim que ele cresça e eu diminua. João, que veio como antecessor de Jesus, veio para anunciar as obras daquele que vinha depois dele. Então assim temos que ser nós. Quem somos nós? Nada mais do que antecessores, que anunciaremos a segunda volta de Cristo, né? Que ele já veio entre os seus, entre o seu povo, entre os judeus, mas eles infelizmente não reconheceram como rei, como salvador, e ele novamente vai vir. Vamos dizer assim, não é bem a segunda vinda, né, Moisés? Depende, há divisões teológicas aí, uns falam que é a segunda parte da primeira, né? Outros dizem que Jesus vai vir, a segunda vinda vai ser só lá em Israel, mas independente disso, nós estamos anunciando a sua vinda, seja no arrebatamento, seja a vinda do arrebatamento, que é aqui pela qual nós almejamos e queremos, ou seja a vinda de Cristo, lá quando ele vai descer lá em Israel, em defesa do povo judeu, né? E todo olho verá, a Bíblia vai dizer, né? Eles reconhecerão que aqueles que ele colocaram no madeiro a ser crucificado, que eles pediram para que fosse solto um ladrão, um malfeitor, para que ele fosse morto, Jesus fosse morto, aquele que eles mataram, infelizmente, era o Cristo, era o Salvador do mundo. Então, nós estamos aqui nada mais do que como uma missão, como que João, anunciando uma mensagem, anunciando uma palavra, anunciando a volta daquele que há de vir e certamente virá. Tudo se cumpriu, não é o arrebatamento que não vai se cumprir, né? Com certeza vai, e a gente está aguardando esse momento. Então a gente chega ao fim de mais um episódio do ImpactaCast. Eu espero que esse conteúdo, esses versículos, essa palavra, assim como ela serviu de alimento, de ensino para nós, também que sirva para você. Se você quiser continuar, continue pela rwpalma.com, a rádio web, que a gente vai continuar ouvindo louvores por lá, falando mais um pouquinho, né, por meio do áudio só, falando mais um pouquinho dessa palavra de Deus. Se levante, meu irmão, nessa geração. Se você não aceita, eu não aceito o que está acontecendo, eu não me conformo. Então junte-se a nós, você está conosco. Nós também não nos conformamos e aguardamos, né, que esse momento novo vai vir aí sobre os remanescentes de Cristo. Amém. E que nós vamos viver o melhor de Deus. Amém. Valeu, Moisés, obrigado pela companhia. Siga lá pela RW Palma, te esperamos no próximo episódio. Grande abraço, Deus abençoe.